Churrascaria Farroupilha. Cada vez mais, a sua melhor opção. Olá, meu nome é Dil Grande, você está assistindo mais uma edição do programa De Cara com Dil. Hoje eu tenho um imenso prazer em receber aqui no nosso estúdio um grande parceiro meu, um grande incentivador na minha carreira. Foi um exemplo para mim e continua sendo um exemplo de ser humano, de profissional, de pessoa idônea. Eu falo com Carlos Alberto Once, nosso querido Nenê Once, que tem uma trajetória de vida dentro do colonismo social em São José do Rio Preto, em toda a região, com muito afinco, com muita determinação, com muito carisma. O Nenê, para mim, falar sobre o Nenê é complicado no sentido de que são tantos adjetivos bacanas que eu poderia citar aqui na nossa abertura do programa, mas que você aí de casa já sabe, já conhece e a gente vai querer saber outras coisas dele também. Nenê, prazer tê-lo aqui comigo. Prazer é todo meu querido, eu fico tão feliz pelo seu sucesso. Nenê, eu lembro muito bem, o primeiro contato que eu tive com você foi no ano de 1997, uma nota que você colocou no Diário da Região, que você disse assim: desponta no cenário de São José do Rio Preto um novo promotor, o Dil Grande, onde ele coloca a mão, é o Rei Midas, vira ouro. Aquilo me chamou tanta atenção. E foi um fato que marcou tanto o início da minha carreira, porque em 1995, a cidade estava começando a criar um novo estímulo de sair às quintas-feiras, aos domingos. Era bem diferente do que é hoje, na realidade. E foi em 97 que você com a Duplo A, você e Andréa Ferreira, e nós três nos juntamos e fizemos durante vários anos Outono Maravilha. Aquele filão bonito chamado Outono Maravilha, uma festa, uma balada sempre no início do outono, que é uma estação que eu amo. Hein? Naquela época, o nosso prefeito era o Liberato Caboclo. Liberato. Ele te procurou, na realidade, pedindo para fazer um evento que comemorasse o aniversário de Rio Preto. É verdade. Coincidiu naquele ano, 19 de março, que é o dia da fundação de Rio Preto, dia da cidade, de Rio Preto. Então a festa foi na véspera, me parece. Foi na véspera. Não é? Foi. No Harmonia Tênis Clube. Foi aí o nosso primeiro contato mesmo, na realidade. Foi quando você nos procurou, para formatar. E aí você disse: Dil, nós precisamos fazer um evento que comemora o aniversário de Rio Preto. Eu falei: Nenê, feliz estou eu aqui de você ter me procurado para a gente fazer esse evento. E aí eu falei: Nenê, nossa cidade é rica em artistas plásticos. E eu lembro muito bem da expressão dentro da sala da sua casa. Aí você falou assim: mas como? Eu falei: não, a gente convida os artistas plásticos, a gente imprime as camisetas. E você olhou para mim, eu lembro muito bem que você falou assim: nossa, Outono Maravilha, O nome, na realidade, foi você quem deu. A ideia sua, aliás, foi muito boa, de incentivar as artes plásticas, os artistas nossos de Rio Preto, porque cada lote de 100 camisetas, ou 200, não me lembro? 100 camisetas. Estampada na frente a tela de um artista plástico, de um pintor, de um artista plástico da cidade. Sim, e um patrocinador. Até que, já que você tocou no assunto do Outono Maravilha, essa semana nós tivemos uma reunião com o Nenê. Provavelmente, bem provável que o ano de 2015 tenha uma edition especial do Outono Maravilha. A ideia é essa. Se Deus quiser, mas a gente vai voltar aqui ao programa para falar sobre o Outono Maravilha, mas fique sobreavisado você sobre a sua agenda social. Ela deve acontecer no mês de abril. A gente está formatando o local que vai acontecer, como vai ser todo o conceito, o formato dessa edição especial do Outono Maravilha. Mas já agenda aí. Nenê Once, colunista social, São José do Rio Preto. Como e quando começou a sua carreira? E há quantos anos também? 1978, como colunista social. Sim. Interessante, eu nunca imaginei, embora eu sentisse um gosto desde pequeno pelo jornalismo, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse seguir essa carreira tão bonita que é o jornalismo, no segmento social. Sim. Eu comecei escrevendo no jornal Dia e Noite, que foi o primeiro jornal offset de Rio Preto, Sim. Final do ano de 1976, que foi uma revolução dentro da cidade. Nessa época, quem eram os colunistas sociais? Mauri Júnior, Waldner Lui, César Mones. Eram os principais na época. E eu
Sim. naquela época, escrevia no dia e noite uma coluna 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, sobre música popular brasileira. Que é uma grande paixão sua, na realidade. Também, a música, música né? também. Teatro também, fiz teatro amador. Nessa época você já era formado? Você já tinha se formado em alguma faculdade? De administração de empresas. Administração de empresas. Tá. E, muito bem, então em 78, quando a Amaury Júnior, que era o colunista social do Dia e Noite, jornal que eu escrevia sobre música popular brasileira, se desincompatibilizou aqui e foi embora para São Paulo e o jornal ficou sem colunista social. Aí falaram, bom, já que o Nenê está Aí os escrevendo donos, sobre música... que eram Luiz Roberto Ramos e Maria Eugênia Ramos, que eram os donos do jornal, me convidaram. A ideia partiu do Zusa Beolk, que Deus o tem, amigo querido, tá já no andar de cima. E eles acharam muito bom, me chamaram e eu fiquei assustado. Imagina, a Amaury aqui era um mito, né? A Amaury Júnior. Eu falei, substituir a Amaury? Eu que nunca... Não tinha esse entrosamento, não imaginava, né? Na época eu estava meio alienado nessa parte. Sim. E os amigos incentivaram e eu falei, bom, eu vou aceitar, vou ficar 3 meses em caráter experimental. Se eu ver que vai dar certo, se eu sentir que eu tenho um potencial para isso, eu continuo, se não. 1978. Estou até hoje. 1978. Há mais de 30 anos. Como era naquela época os eventos? Como era o comportamento social da nossa cidade? O Automóvel Clube era a regra social, que era um parâmetro, um divisor de águas daquilo que acontecia e não acontecia. Como era esse sistema social? O glamour, como era visto o glamour nessa época? Nos anos, o Rio Preto sempre foi festeira, né? Sempre. Desde que eu me conheço por gente. E naquela época, as festas mesmo eram no Automóvel Clube ou em casas particulares das pessoas, né? Mas sempre com muito glamour, sempre. Rio Preto sempre foi muito festeira e essa opinião das festas glamourosas de Rio Preto era compartilhada com gente famosa de São Paulo e Rio que vinham para cá, vinham para Rio Preto e ficavam extasiados com o que viam aqui, não é? Bom, você começou então o teu colunismo social, jornal em 1978, numa época que não se tinha internet, ou seja, as pessoas tinham total foco voltado para o papel mesmo. Nem telefone celular existia. Não existia. Rio Preto já estava num outro andar, num ritmo crescente, né? Ela já era vista como uma cidade bem crescente do nosso interior, do nosso noroeste paulista. Festas em Automóvel Clube. Quando foi que você partiu para a televisão? Quando você começou o social jornalismo televisivo? Naquele mesmo ano, 1978, eu comecei em janeiro no jornal e mais ou menos no meio do ano, por aí, a Record, naquela época, TV Record Rio Preto. Sim. Era em preto e branco. Preto e branco. Era. TV Record. Queria ter um programa social, me chamou. Então eu tinha um programa diário de 10 minutos. Chamava-se Nenê, Once e a Sociedade. Em 1978, 1980, quais eram as festas que faziam parte do calendário social ou casas noturnas que se destacavam, que era o coqueluche? Por exemplo, segundo Aimar Ribeiro, existia uma boate na época, etc. É isso? Pops. No Pops foi final dos anos 60. Era do Amaury Júnior. Os colunistas da cidade, os principais, como eu citei agora, Amaury Júnior, o Lui, Walter Lui e o César Nunes, eles faziam... Todo ano eles faziam pelo menos uma festa grande, promoviam uma festa grande para a sociedade todo ano, cada um deles. Sim. Mas às vezes faziam também as festas menores, por exemplo, tinha uma boate que era do Beira e do Paulinho Bergamassi, chamava Sunshine, se não me falha a memória, é isso mesmo, Sunshine? Falando com o nosso produtor. Nosso produtor. O Lui, eu não era colunista ainda, mas o Lui fazia festas ali, à noite, faroeste, noite árabe, noite não sei o quê. Então, assim. Mas você falou de uma casa na Rua Bernardino de Campos, eu me lembro,
Foi na década de 70, chamava-se Oba-Oba. Oba-Oba. Todo mundo ia para lá. Nessa época, anos de 1980, quais eram as lojas ou a loja que fomentava, que ditava a regra de mercado da moda em São José do Rio Preto, que a mulherada, os meninos, enfim, da época, iam até essa loja? A Birim Boutique já fazia parte desse sistema? A Birim? Sim. A Birim já existia, era uma das boutiques mais conceituadas. Tinha aquelas lojas IT, é isso mesmo? Lojas IT? Que sempre, a loja sempre patrocinava os colunistas. Quando, por exemplo, o Amaury Júnior fazia a lista das 10 mais, que era muito comum na época. Foi aí que nasceu a lista das 10 mais? Foi com o Amaury? Antes dele já tinha. Já tinha? Já. O César Mones fez. Hélio Giannini, que era dono de jornal, acho que fez a primeira final dos anos 50. Olha quanto tempo faz, hein? Final dos anos 50. A lista das 10 mais elegantes. E como era essa lista das 10 mais elegantes? Era uma coisa muito concorrida? Porque hoje tem alguns colunistas na nossa cidade que faz a lista dos 10 mais em todos os sentidos. São mais de 50 segmentos aí, um exemplo. Não, na época era mulheres... era só a lista das 10 mais elegantes. As 10 mulheres mais elegantes. E era uma disputa à tapa socialmente? Como que era isso? Ah, sim, havia muita ciumeira, muita roupa. Da minha geração dos anos 90 para cá, dos anos 2000 para cá, era o Marcelo Facchini, o José Eduardo Roma Júnior, enfim, entre as meninas, a Karina Giroldo. Na sua época, quem eram os nomes jovens que fomentavam, ou seja, que eram as peças essenciais nos grandes eventos? Que tinham que fazer parte. Eles estando lá, eles eram um sinal de sucesso. Você falou Roma Júnior? Na minha época era Roma Júnior. Na minha era Giroldo, o pai dele. Era o pai. Quais eram os nomes? Aymar Ribeiro. O Aymar pai. O Aymar pai. Olha que interessante. Eram Marco nomes Antônio, que tinham que fazer parte. Marco Antônio Raduan. Hoje ele não está mais aqui há muitos anos que mora em São Paulo. Citado até em colunas paulistanas. Sim. E você me pegou agora de surpresa, eu preciso relembrar. Maria Helena Curti, por exemplo, de solteira, ela tinha que estar nas festas. Ah, sim, era nome Lelita VIP. Furquim, filha do doutor Mário Valadão Furquim, que foi o primeiro pediatra de Rio Preto, foi meu pediatra. Olha que interessante. O primeiro pediatra de Rio Preto. Lelita Furquim era o top. Gente, nós estamos falando com o Nenê Once, nosso grande amigo. Nenê, a gente vai por um breve intervalo e a gente volta já. Pode ser? Não sai daí. A gente volta já já. Churrascaria Farroupilha. Cada vez mais, a sua melhor opção. Para você que chegou agora na sua sala e está assistindo o programa de Cara com Gil, a gente está tendo uma mega entrevista com o nosso querido Carlos Alberto Once, nosso Nenê Once. Ele está falando um pouco sobre a história dele, sobre os tempos, os revivais do bom colonismo social, que começou no século passado, bem no início da segunda metade do século. E a gente está aqui, nós vamos bater esse papo super gostoso, eu quero que você nos acompanhe. Nenê, a evolução do colonismo social. Na sua visão como um grande profissional, um grande ditador de regras no mercado, você compõe a história social de São José do Rio Preto, você está integralmente inserida nela, são décadas e décadas de dedicação à boa informação, com o teu jeito clássico, poético, retilíneo, calmo, essa forma diferente de você ver a vida e que a gente interpreta a tua personalidade com os belos textos que você escreve.
correto? Como você vê essa mudança, desde começando pelo decano dos colunistas sociais, que é o nosso saudoso e querido amigo César Moanes, que também está lá em cima programando grandes festas, né, em outro plano superior, e vendo a gente aqui ainda falando assim, olha, vocês têm muito o que aprender. Né? Como você vê tudo isso, começando do César Moanes para cá até os nossos dias atuais? É verdade. Eu disse agora há pouco da primeira lista das 10 mais elegantes de Rio Preto. Na época isso era moda. Veio do Rio de Janeiro, através dos colunistas Ibrahim Suede, que tornou-se internacionalmente conhecido, e do Jacinto de Tormes, que era um colunista do Rio de Janeiro muito inteligente. E a primeira lista aqui foi, acho que em 1958, 57, não me lembro. Quem fez foi Hélio Giannini, que era dono de um jornal, chamava-se A Tribuna, ele e o irmão dele, Paulo Giannini. Eles eram donos da A Tribuna, jornal de Rio Preto, e para compor a lista das 10 mais, eles iam todos os domingos eles iam no Automóvel Clube, porque naquela época não era sábado, era domingo. É uma referência ainda, né? Não é mais como era, mas na época o centro da sociedade, tudo que emanava sobre sociedade, estava tudo ali no Automóvel Clube. Centralizado no Automóvel Clube. Tudo centralizado no Automóvel Clube. Então, fora dali não tinha salvação. Sociedade, socialite, como hoje a gente fala, era tudo concentrado no Automóvel Clube. Eles iam todos os domingos vendo, né, anotando, e saiu dali. A primeira lista das 10 mais elegantes. Depois Como foi esse tititi, esse primeiro tititi? Foi muito engraçado. Foi muito. Na época repercutiu muito. Rio Preto, quantos habitantes tinha? 90 mil habitantes, 80 mil habitantes, não me lembro. Eu me lembro de uma cena até muito engraçada, logo que eles divulgaram a lista das 10 mais. Eu era moleque assim, tinha 17 anos, 16 anos, sentado no Automóvel Clube ali, junto a uma mesa com o pessoal mais velho. Sim. E eles estavam comentando a lista. Uma das moças... Que saiu jovens, na lista, não. Que não saiu. Que não saiu. Geralmente as das 10 mais eram mulheres casadas, não eram solteiras, não. Viu uma lá e falou, mas eu não me conformo. Essa mulher aqui é elegante. E citou o nome dela. Ela está aí até hoje. Eu não posso falar. Não, mas pelo amor de Deus. E acontece que o cunhado dessa mulher, que era um moço, na época muito cobiçado, bom partido, então as meninas ficavam todas ao redor dele, e as amigas dela eram meio desligadas, né? Começaram a chutar a perna dela por debaixo da mesa. Se toca, que o cunhado dela está aí na mesa, se toca. E ela não se tocava, e em dado momento ela falou, mas quem é que está chutando a minha perna? Aí não teve jeito, a mesa inteira caiu na gargalhada. César Moanes. O César é maravilhoso. A coluna social, na época, não era como a coluna social de hoje. Era tipo assim, meio fofoquinha, umas coisinhas muito fúteis, festinha, não sei o quê, papapá, roupa, carro. Fulano de tal foi visto anteontem descendo a Rua Bernardino de Campos dirigindo o seu novo carro. Era assim, né? E a fofoca também comia muito. E você sabe que fofoca é uma coisa que dá muito retorno, né? Você lança uma coisa sem citar nome, todo mundo quem é, quem não é. Visto aí o exemplo da nova novela das 8, da Rede Globo, o Império, o Theo Pereira, com o blog dele. Agora passou para a rede social, né? Rede social. Foi uma pessoa que marcou também. O colunismo marcou tua vida. Qual a relação que você tem com o César? Agora, que ao longo dos anos a coluna social foi se modificando. Ela hoje é uma coluna de informação, uma coluna importante, porque como disse uma vez um amigo meu do Rio de Janeiro, o bom colunista, né, o colunista social que faz um trabalho jornalístico dentro do espaço dele, faz com que as notícias da primeira página do jornal sejam complementadas com as notícias da coluna social.
Eu dou um exemplo aqui, quando veio no início dos anos 80, ou final dos anos 70, não me lembro, o Paulo Maluf era governador e fez um governo itinerante. Escolheu as principais cidades do interior de São Paulo e sediou o governo do estado nessas cidades. Por exemplo, em Rio Preto ele esteve, ele com todo o secretariado dele, durante 4 ou 5 dias, e as decisões governamentais do estado de São Paulo, naqueles 4 ou 5 dias, partiram daqui de Rio Preto. Das informações das colunas sociais. Como partiram depois de Ribeirão Preto, Campinas, de Presidente Prudente, enfim. Não, do governo, né? Porque o governo estava centralizado em Rio Preto, então tudo partia daqui. Foi uma inovação que ele fez na época. Acontece que durante aqueles 4, 5 dias que o governo do estado de São Paulo estava sediado em Rio Preto, aconteceram festas mil. Sim. Por exemplo, Valdemar Verde e Marinês receberam o Afonso Celso Pastore, que era o secretário da Fazenda, depois se tornou ministro, presidente do Banco Central, anos depois. Então, jantar na casa de um, jantar na recepção à noite, não? Sim. De dia era o trelacê político. Ser político, administrativo, né? Porque a administração do Estado, naqueles dias, ficou centralizada em Rio Preto. E à noite, o social. E a gente cobria o social. Então, a primeira página dos jornais de Rio Preto que noticiavam os fatos políticos, os fatos né? políticos e administrativos eram complementados da coluna social que... Ou seja, nasce eu dei um exemplo, mas serve para inúmeros mil exemplos. Né? Magali e Aide. Elas começaram em 1980, no Diário da Região. Foram também maravilhosas, muito amigas, participantes, promoveram festas, grandes festas. A Magali, por exemplo, era uma grande vendedora. Foi uma grande super vendedora. Comercial, né? Super. Ela lembro desse lado dela comercial. E promoveram muitas festas, enfim, elas foram marcantes. E tem aí um menino, o filho dela, que está Fred, seguindo. Que continua muito bem. Fred Teber, que continua Cida Caran. Muito bem, por sinal. A Cida é uma figura muito amada, né? Muito amada. Ninguém... eu acho que ela não tem rejeição. Sim. Porque ela é muito espontânea, ela é muito verdadeira, né? Waldner Lui. Muito inteligente. Muito inteligente, muito culto. Tem uma cultura bem acima da média. E muito atuante. Muito atuante. Batalhador, um guerreiro. Teve uma passagem nesse meio tempo também de um amigo nosso que não está mais aqui, que ele era muito amigo da Luísa Brunet. Eu acho que é a primeira vez que a Luísa veio para cá. O Gilberto Vitoriano? O Gilberto Vitoriano. Qual foi a passagem dele nesse trâmite? Ele também iniciou uma carreira de colunismo social aqui, fez algumas coisas diferentes, mas ele foi embora. Ele se notabilizou mais em promover festas, né? Aqui. Sim. Não eram, assim, grandes festas, mas ele deu muita alegria aí, a Roda Viva Rio Pretense com as festas que ele promovia. Ele está em Cuiabá agora. Sobre essa geração nova de colunistas sociais, que a gente acompanha eles, esse novo formato dessa linguagem, onde tudo se mistura com a rede social, com a internet. Hoje está muito fácil ser um colunista social. O Facebook, por exemplo, é uma arma de gerenciamento de informações muito grandes e verdadeiras, até porque quando eu posto uma informação minha lá, partiu de mim, então ela é autenticada pela minha pessoa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo. Hoje a gente não precisa mais sair de casa ou ser convidado para um evento para estar dentro do evento e saber de todos os detalhes do evento. E um bom jornalista traduz uma imagem num belo texto, correto? Então, o mundo moderno, as redes sociais, facilitou o trabalho dos colunistas sociais, dos jornalistas. Exatamente, que eu ia falar isso agora. Né? Porque até me perguntaram uma vez, você acha que com o tempo as redes sociais vão suplantar as colunas? Vai ser desnecessária a coluna social? Não. Eu falei, não, pelo contrário.
A rede social, os blogs, Vai facilitar, né? facilita e ajudam a coluna social. Por exemplo, eu tenho um portal, www.decaracondil.com, que ali tem fotos, assuntos e notas, e nem necessariamente eu preciso estar na festa. Nenê, essa modernidade toda trouxe ao cenário jornalístico nacional alguns colunistas que às vezes se sentem um Aurélio. Eles criam palavras que nem o Google consegue traduzir aquilo que ele quis dizer, né? Palavras criadas que fogem de qualquer dicionário de Aurélio. Por exemplo, eu às vezes leio determinadas coisas num jornal aqui em São José do Rio Preto que eu tenho que consultar a mãe Diná para saber o que é que está escrito ali. Às vezes são Como palavras... que é para você essa invenção jornalística? É uma inovação que eu acho válida, é válido inovar. Vamos inovar. Se não deu certo, para. Se deu certo, continua, mas fica, não é? A dica. Fica a critério do leitor. Quem manda é o leitor. Quem manda é o leitor. Se o leitor aceitar, gostar, tudo bem. Se não, não. Olha que bacana, foi o máximo ter aqui no nosso programa, a gente falar sobre um pouco sobre a sua história, a história do colonialismo social, o que você pensa, o que você acha. Vou trazê-lo aqui de novo, até a gente vai falar sobre muito Autônomo Maravilha, sobre os planos que você vai ter no ano de 2015, muitas mudanças vêm aí em 2015 para você, muitos projetos. Estamos juntos com você, né? Nessa empreitada nova da Autônomo Maravilha de 2015, será o Nenê Onça, André Ferreira e o Dil. Vai ser um revival até de duplo A. Você assistiu mais uma edição do programa De Cara com Dil e obrigado a você que é sempre sinal de prestígio e audiência para nós aqui na telinha do canal 26. Assista também o nosso programa no www.decaracondil.com. Uma ótima semana. Até lá. Muita luz.